Os lugares mais mal assombrados do mundo. Você tem coragem? Você acredita em fantasmas? Já se perguntou o que acontece quando a noite cai e as portas começam a ranger sozinhas? Quando o vento uiva lá fora e você jura ter ouvido um sussurro em seu ouvido? A gente tenta encontrar uma explicação lógica, mas e se, só se, algo que não podemos explicar realmente existir? Hoje, vamos mergulhar no lado sombrio do nosso planeta. Vamos desvendar os lugares mais mal assombrados do mundo, locais que guardam histórias de arrepiar, cheias de mistério, tragédia e lendas que desafiam a nossa compreensão. Preparem-se, porque vamos viajar para destinos que não são famosos apenas pela sua beleza, mas por suas almas penadas, espíritos inquietos e eventos inexplicáveis. Se você tem coragem, continue assistindo, mas cuidado. Talvez você não consiga dormir essa noite. E não diga que eu não avisei. Nossa primeira parada é no México, um país rico em cultura e assombrações. Mas não estamos falando de caveiras mexicanas divertidas, não. Prepare-se para conhecer a Ilha das Bonecas, um lugar tão perturbador quanto fascinante. Imaginem só, uma ilha localizada nos canais de Xochimilco, tomada por centenas, talvez milhares, de bonecas penduradas em árvores. Mas não são bonecas comuns, daquelas que vemos em lojas de brinquedo. Essas bonecas são sinistras. Muitas estão sem cabeça, outras com membros faltando. E os olhos? Os olhos parecem te observar, mesmo sem vida. A história por trás dessa ilha macabra é de partir o coração. Dizem que um homem chamado Dom Julián Santana encontrou o corpo de uma garota afogada nos canais. Atormentado pela tragédia, ele começou a pendurar bonecas nas árvores como forma de homenagear a criança e apaziguar seu espírito. Alguns acreditam que as bonecas são possuídas pela alma da menina e que Dom Julián se comunicava com ela através das próprias bonecas. Visitantes relatam sentir uma presença estranha na ilha, como se estivessem sendo observados. Outros afirmam ouvir sussurros e risadas de crianças, mesmo quando não há ninguém por perto. Seria a alma da menina ainda presa à ilha, brincando com suas bonecas sinistras? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece na Ilha das Bonecas. Mas uma coisa é certa: o lugar é um convite à reflexão sobre a morte, a perda e o poder, ou a necessidade, que temos de lidar com a dor de formas, digamos, inusitadas. Será que Dom Julián realmente encontrou paz ao criar esse santuário macabro? Ou será que ele apenas amplificou a tragédia, aprisionando a alma da menina e a sua própria nesse local perturbador? Agora, vamos para um lugar que já foi símbolo de esperança, mas que hoje em dia é sinônimo de terror: o Hospital Militar Real de Waverly Hills, nos Estados Unidos. Localizado no estado do Kentucky, esse hospital guarda em suas paredes o eco de milhares de histórias tristes. Construído no início do século XX para combater uma epidemia mortal, a tuberculose, o Waverly Hills se tornou palco de tratamentos experimentais e, infelizmente, muita dor. Naquela época, a tuberculose era uma sentença de morte. Não havia cura, e os pacientes sofriam horrores com os sintomas da doença. O Waverly Hills, que chegou a abrigar mais de 8.000 pacientes, se tornou um local de desespero. Imagine só: corredores escuros e frios, o cheiro de doença no ar, e o som constante de tosse e gemidos de dor. A morte se tornou uma presença constante, e o hospital, um reflexo da fragilidade humana. Dizem que o hospital era tão desesperador que os pacientes que não resistiam à doença eram transportados por um túnel subterrâneo, conhecido como Túnel da Morte, para evitar que os outros pacientes perdessem as poucas esperanças que ainda restavam. Com o passar dos anos, a taxa de mortalidade no hospital diminuiu, e novas formas de tratamento para a tuberculose foram descobertas. O Waverly Hills fechou suas portas na década de 60, mas as histórias de horror não desapareceram. Pessoas que visitaram o hospital abandonado relatam ter visto vultos, sombras inexplicáveis e ouvido vozes, gemidos e até gritos de agonia. Alguns afirmam ter sentido toques gelados e inexplicáveis. Um dos relatos mais famosos é o da sombra do quarto 502. Dizem que uma sombra escura e indefinida surge no quarto, observando os visitantes, como se relembrasse os dias sombrios do hospital.
O Hospital Militar Real de Waverly Hills é um lembrete assustador de como a história pode deixar marcas profundas em um local. Será que a energia daqueles que sofreram e morreram entre suas paredes ainda ecoa pelos corredores? Nossa próxima parada nos leva à Inglaterra, para um dos lugares mais emblemáticos e, ao mesmo tempo, mais sinistros do mundo, a Torre de Londres. Essa fortaleza milenar, erguida às margens do rio Tâmisa, já serviu como palácio real, prisão, local de execuções e até zoológico. Ufa, quanta história, hein? Mas por trás da fachada imponente, a Torre de Londres esconde um passado sangrento e repleto de tragédias. Ao longo dos séculos, a torre testemunhou execuções, torturas e aprisionamentos cruéis. Era ali que inimigos da coroa britânica, traidores e outros desafortunados eram enviados para encontrar um fim brutal. Um dos casos mais famosos, e talvez um dos mais tristes, é o da rainha Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII. Acusada de adultério e traição, Ana foi presa e decapitada na Torre de Londres em 1536. Dizem que o espírito de Ana, ainda inconformado com sua morte prematura, vaga pela torre, principalmente no aniversário de sua execução. Testemunhas afirmam ter visto uma figura fantasmagórica vestida de branco, vagando pelos corredores e jardins da torre. Alguns guardas, e até mesmo visitantes, juram ter visto Ana, em carne e osso, caminhando pela torre, com a cabeça sob o braço. Mas Ana Bolena não é a única alma penada que assombra a Torre de Londres. Outras figuras históricas, como a Lady Jane Grey, que foi rainha por apenas 9 dias antes de ser executada aos 16 anos, e os 2 pequenos príncipes, Eduardo e Ricardo, que desapareceram misteriosamente na torre e acredita-se que tenham sido assassinados a mando do próprio tio, também assombram os corredores da fortaleza. A Torre de Londres é um lugar onde a história e o horror se misturam. É impossível não se arrepiar ao caminhar pelos seus corredores e imaginar os eventos macabros que aconteceram ali. Será que as paredes da torre guardam a energia negativa de todos que sofreram e morreram entre elas? É hora de visitar a Escócia, terra de paisagens deslumbrantes, lendas milenares e castelos assombrados. E quando se trata de castelos com histórias de arrepiar, o Castelo de Edimburgo, com certeza, merece um lugar de destaque na nossa lista. Erguido no topo de uma colina de rocha vulcânica extinta, o Castelo de Edimburgo domina o horizonte da capital escocesa há séculos. Mas não se engane pela beleza imponente. Assim como a Torre de Londres, o Castelo de Edimburgo também tem um passado marcado por guerras, violência e tragédias. Ao longo dos séculos, o castelo serviu como fortaleza militar, palácio real e prisão. Foi palco de inúmeras batalhas, cercos e derramamento de sangue. Com tanta história sombria, não é de se admirar que o Castelo de Edimburgo seja considerado um dos lugares mais assombrados da Escócia e talvez do mundo. Um dos fantasmas mais famosos do castelo é o tocador de tambor sem cabeça. Diz a lenda que o fantasma, que se manifesta como um jovem tocando um tambor sem cabeça, aparece sempre que o castelo está prestes a ser atacado. A primeira aparição teria ocorrido no século XVII, e desde então, o tocador de tambor sem cabeça se tornou um prenúncio de tragédia. Mas o tocador de tambor não está sozinho. Visitantes relatam sentir presenças estranhas, mudanças bruscas de temperatura e até mesmo toques inexplicáveis. Outros afirmam ter visto vultos e sombras, principalmente nos subterrâneos do castelo, onde prisioneiros eram mantidos em condições terríveis. Se você tiver a oportunidade de visitar o castelo de Edimburgo, fique atento. Você pode sentir um frio na espinha, ouvir um sussurro ou até mesmo se deparar com um fantasma. Mas lembre-se, você foi avisado. E então, pessoal, gostaram da viagem? Esses foram apenas alguns dos lugares mais mal assombrados do mundo. O nosso planeta está repleto de mistérios sombrios, histórias aterrorizantes e lendas que se recusam a morrer. De culturas antigas a eventos trágicos, o que nos assusta também nos fascina. Se você tiver coragem, talvez um dia possa visitar esses destinos e conferir por si mesmo
o que é mito e o que é realidade. Sentir a energia, o peso da história e, quem sabe, até ter o seu próprio encontro fantasmagórico. Mas lembre-se, nem todos os fantasmas gostam de ser incomodados. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual desses lugares você teria coragem de visitar. E se tiver alguma história de arrepiar, compartilha com a gente. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo? Até a próxima, se você ainda estiver por aqui.